ele se afastou do nada, descubra o que realmente isso significa. Quando o seu parceiro ou sua parceira, né, some ali do nada, sem dar explicação, sem te avisar, vamos se dizer, você acha o que está acontecendo? Por que isso está, né, de alguma forma acontecendo no seu relacionamento? E o porquê, né? Neste vídeo eu vou explicar para você por que isso está acontecendo e como você vai fazer isso sem deixar de se valorizar. Porque, em primeiro lugar, a gente tem que se valorizar, certo? Não adianta eu vir aqui para falar para vocês, não, faça isso, aquilo e deixar, né, o mais importante, que é se valorizar. Se valorizar por quê, assim? Porque é uma coisa que a gente deveria ter mesmo do começo de qualquer relacionamento. Muita gente deixa de se valorizar para valorizar o outro e acaba deixando de viver a sua própria vida, acaba deixando de viver ter sua própria liberdade, entendeu? Então, quando a pessoa some assim do nada, sem motivo, sem nada, esse é o tema de hoje e eu vou esclarecer ele para você. E quando ele fez tudo isso, né, e afasta do nada, quando a pessoa chega a afastar do nada, é porque logo antes disso tudo acontecer, ele já vinha te mostrando e de alguma forma já tinha alguns sinais ali, só que você não notou e você simplesmente ignorou, né? Mas como assim? É porque quando a gente não vê aquilo que está na nossa frente, isso acontece em qualquer relacionamento. Porque às vezes a gente fica cega, a gente não consegue enxergar na nossa frente. Às vezes o homem já vem dando aqueles sinais, né? Às vezes chega um pouco mais tarde, às vezes chega um pouco mais cedo, às vezes chega com uma desculpa, outra desculpa e vai te enrolando. Às vezes está cansado até demais, né? Para a mulher sempre tem esse porém de homem tá cansado demais. Como tem mulheres assim, tem homens também, gente. Aí não tá mais te procurando, se te procurar uma vez na semana é o suficiente, não tem mais aquele aconchego, aquele carinho de chegar, um beijo e tal, não tem pequenos detalhes, né, que eu sempre digo, que você deveria observar. Só que talvez a mulher, pela rotina, vamos se dizer, que a gente tem muita rotina, correria, corre, mas nem sempre assim, tem coisa que dá para notar. Então, quando ele chega nesse ponto, é porque ele já te mostrou que estava pesado, que não estava conseguindo respirar, que não dava para levar adiante. Só que para a gente, nem todas as mulheres, mas tem muitas mulheres que fecham, né, se fecha para não enxergar. E aí quando isso acontece, aí fica naquele pensamento, naquele vai e não vem, mas por que será que aconteceu? O que eu fiz de errado? Será que foi isso que eu fiz de errado? A gente fica tentando caçar algo errado para colocar em cima para que a gente não veja aquilo que estava ali. Então, um dos motivos é esse. Então, a gente tem que precisar sempre enxergar, não se ignorar esses pequenos sinais para estar conversando, né, para estar salvando aquele relacionamento. Porque quando você não ignora os pequenos sinais, isso quer dizer que você vai enxergar, né? E você vai tentar chegar na pessoa para conversar, para perguntar, né? Por que fulano está assim? Eu gostaria de saber o que eu posso fazer para mudar. Isso sim vai melhorar mais do que você imagine, mais do que você ignorar, sabe? Isso serve não só para a mulher, mas também serve para os homens, né? Porque meu canal aqui ele é mais pro lado das mulheres, mas sempre eu dou esse exemplo porque assim, às vezes pode ser que tenha alguém assistindo aí do outro lado, mas não é bem assim. Porque eu sei que nem tudo é do lado dos homens. Tem mulher do mesmo jeito, tá? Não é só homem que é do mesmo jeito, tem mulher do mesmo jeito. E tem homem também que tenta não enxergar, certo? Outra opção é ele se afastar porque tem algo forte demais, né? Então ele se acaba afastando. Por quê, Maria? Porque ele tem medo de se apegar demais. Assim, fala em um relacionamento normal, não questão de marido e mulher, tá? A primeira questão foi mais para aquela questão de marido e mulher. Essa aqui, um relacionamento mais aberto. Porque assim,
Quando ele está se apegando, está vendo que está gostando daquela pessoa também, o medo vem, a insegurança na parte dele também vem, porque ele vai falar assim, vixe, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Sabe? Não queria me apegar, não queria coisa séria, não queria casamento agora, não queria nada sério. Como que eu me afasto sem machucar aquela pessoa, entendeu? Então, muito afastamento é por esse motivo. Muito afastamento não é só porque foi ali num casamento, igual dei a primeira explicação. Pode ser no namoro, pode ser numa coisa mais leve, quando você está iniciando um relacionamento e a pessoa simplesmente vê que você quer algo mais sério e ele não quer ainda. Aí, para não chegar na pessoa e dizer realmente o que ele pensa, ele começa a se afastar para não se apegar. Porque quando você se apega demais em uma pessoa, vem aí todos os outros problemas, como vocês sabem, né? Então, problema esse que não precisa ser um problema tão pesado. Você leva aquele problema que eu falo assim, questão de que vai ter que levar aquilo a sério. Se for uma pessoa que tem princípio, vai ter que pedir o pai da menina para namorar ou noivar, essas coisas assim que você já sabe aí que acontece no relacionamento, né? Quando tá no início aí. Às vezes é um jogo emocional, né? Tem homem que se afasta ali só para testar o teu valor ou também, né, para testar o seu caráter, o seu jeito emocional, entendeu? Gente, me perdoe, é os gatos ali, mas não posso falar, né? Então, o que eu quero falar para vocês é isso. Tem esse outro tipo aqui, já falei de um tipo, eu tô falando do segundo, falei do segundo, tô falando do terceiro, que é esse terceiro. Ele se afasta para dar liberdade para a pessoa, né? Para a pessoa, né, acabar ali se identificando com ela mesma, né? Então, e também para ele ver como que aquela pessoa vai se comportar sem ele por perto. Aí muita gente fala assim, mas como assim? Gente, assim, a questão é, se você se afasta daquela pessoa, tá dando liberdade. Aí aquela pessoa, se ela for uma pessoa de caráter, uma pessoa de princípio, uma pessoa que leva as coisas a sério, ela jamais vai querer extrapolar, fazer coisa errada. Mas se for uma mulher que tenha, né, uma boa aparência, mas dentro não tem um juízo, ela vai acabar passando por cima do sentimento daquela pessoa enquanto ele afastou. E quando ele voltar, ela vai tentar enrolar ele de alguma coisa, de alguma forma, né? Vai tentar enrolar ele de alguma forma. E essa pessoa já fez isso porque ele já tinha as suas dúvidas. Porque ninguém vai se afastar se não tiver dúvida. Então ele faz isso, vê se a pessoa é uma pessoa boa, de caráter, que dá para levar para o altar, ou se realmente não compensa levar a sério, entendeu? Se valorizar é o melhor controle que uma pessoa pode ter. Porque quando você se desespera, né? Fica desesperada, maluca, fazendo tudo assim, o que der para você fazer na teia, você vai fazer, isso vai só mostrar que você não está pronta para aquele relacionamento, que você não está pronta para ser uma pessoa que queira ter um parceiro, que precisa ter aquele parceiro. Então você precisa aprender a se valorizar. Depois disso, você vai ver como tudo na vida vai ser mais fácil. Aí a próxima pessoa que vir, talvez você vai aprender, né, lidar. E nisso que você se valoriza, você vai mostrar para outra pessoa que você também sabe se afastar, sabe a hora certa de chegar, sabe quando não dá para ir, né? Então, se você se valoriza, você também sabe se fazer todo esse trama que ele faz, você também sabe fazer, né? De forma que não vai, né, nem machucar nenhum dos dois, e sabe também ser uma grande mulher na questão de respeito, né? Então, se valorizar, saber se afastar, saber quando pode se aproximar, é muito importante.